Essa aqui é a Terra, e por muito tempo ela ficou no lugar errado, e nós tivemos que mover ela para o lugar certo. A posição do nosso planeta em relação a praticamente todos os outros astros mudou, mas não da maneira que você está pensando. A posição errada do nosso planeta foi para o lugar certo, não porque simplesmente algo colidiu no nosso planeta e fez ele ficar no lugar que deveria estar. Nem houve nenhum tipo de interação gravitacional com outros corpos celestes. Simplesmente não houve evento cósmico nenhum e ainda assim a posição da Terra mudou completamente. E isso fez a humanidade acabar saindo de um lugar de destaque para irrelevância. E o responsável por tudo isso foi a própria humanidade, que teve que inclusive se esforçar bastante para isso. Teve hipóteses sendo rejeitadas, pessoas sendo perseguidas e uma grande dúvida plantada. Essa é a história de como nós humanos mudamos a Terra de lugar e alteramos a configuração do universo sem mover uma única rocha fisicamente. Essa história começa há cerca de 2000 anos atrás, com esse cara aqui, na Grécia. Ele nada mais é do que Aristóteles. Ele, na Antiguidade Clássica, antes de 300 anos antes de Cristo, simplesmente teve uma ideia genial de propor que o universo se comportava desse jeito bem aqui. E assim, tinha uma lógica por trás dessa proposta. Porque, para mim, para pensar, né? A Terra, veja bem que ela está no centro. E ao redor dela tem todas essas órbitas de todos esses planetas. E também da nossa Lua, tudo girando ao redor da Terra. E em volta de tudo isso, tinha um cinturão fixo de estrelas, que não mudava de posição. Essa visão era consenso geral e durou mais de 2000 anos. E, sinceramente, eles tinham bons motivos para acreditar nessas coisas. Que para mim, para pensar, você aqui como um cidadão da Terra vai olhar para o céu e ver o quê? Astros se mexendo, eles iam de um canto para outro ali no céu. Então não tinha como questionar algo que era visualmente evidente. Tudo parecia perfeitamente explicado aqui. Porém, havia um pequeno detalhe. Essa aqui é uma sequência de fotografias de Marte em momentos diferentes. Ou seja, aqui Marte foi fotografado em um dia, aqui em outro e assim por diante. E aí quando você junta todas essas fotografias e ajusta elas ali no céu, o resultado é esse. Isso é como se fosse uma linha do tempo que mostra o caminho que esse planeta seguiu ao longo de alguns meses. Agora observe uma coisa muito importante aqui. Ele inicia o movimento aqui, vai, depois ele volta e depois ele vai de novo. O que acaba formando essa figura que parece meio que um laço. Isso ficou conhecido como movimento retrógrado. Foi esse pequeno detalhe que mudou absolutamente tudo. O mundo, como se acreditava, não tinha como mais existir. Algo precisava estar no lugar errado. Então esse cara resolveu consertar isso. Esse aqui é Ptolomeu. E aí por volta de uns 150 depois de Cristo, ele encontrou uma boa explicação por que os planetas fariam esse tipo de movimento de vai e volta. Para entender essa ideia, veja isso aqui. Essa aqui no meio é a Terra. E aqui ao redor nós temos uma órbita de Marte. Sendo que Ptolomeu propôs que Marte e os planetas eles não giravam apenas em um grande círculo ao redor da Terra. Na verdade, era mais como se fosse isso aqui. Marte e outros planetas se moviam em uma órbita ao redor da Terra e também em uma órbita menor, que nós chamamos de epiciclo. À medida que Marte fosse caminhando ao redor da Terra, Marte também iria girando no seu epiciclo. E aí imagina que a gente tirou também fotografias em momentos específicos durante essa gira-gira de epiciclo e órbita de Marte. Vamos dizer que a gente capturou uma imagem de Marte bem aqui, e aí depois ele girou e foi parar bem aqui, depois ele continuou girando e acabou dando uma recuadazinha e depois voltou a seguir adiante. Ou seja, nós temos essas imagens. Nós temos o primeiro momento, o segundo, o terceiro e o quarto. E se a gente unir tudo isso aqui em uma única imagem só, nós temos isso aqui, que olhando mais de perto, podemos ver claramente que no primeiro momento ele foi para frente, depois voltou e depois foi para frente mais uma vez. Então esse movimento de vai, volta e vai
essencialmente é muito parecido o que é observado no céu, ou seja, esse modelo teórico iria explicar o movimento retrógrado. Então, beleza, Ptolomeu realmente conseguiu explicar os movimentos retrógrados e ainda fazia previsões surpreendentemente precisas sobre a posição dos planetas no céu. Parabéns aí pra ele. Quem diria que era só pegar um modelo antigo e adicionar uns epiciclos? Pô, isso era excelente e eu diria até conveniente, porque isso aqui ainda mantinha a Terra no centro de tudo. Esse modelo novo, então, acabava concordando ainda com a visão da sociedade daquela época. Se acreditava numa certa hierarquia divina em que o universo ele é perfeito e a Terra, no centro do universo, é muito importante. E, obviamente, na Terra, o papel central era do homem, o ser humano. Ou seja, Ptolomeu criou isso aqui sem discordar da galera. Ele criou um modelo que explicava melhor as observações no céu e, de bônus, casualmente, ainda concordava com as pessoas da época. Não é à toa que esse modelo de Ptolomeu durou mais 14 séculos sem oposição. Ptolomeu mandou até bem demais. Sendo que, veja bem, uma hora isso começou a mudar. Por volta mais ou menos do ano 1300, 1400, algumas ideias começaram a pipocar na Europa. Esse era um período conhecido como o Renascimento. E nessa época, esse modelo aqui que Ptolomeu fez já não estava mais tão simples e elegante. Ele acabou ficando bem mais bagunçado, porque as pessoas começaram a olhar cada vez mais para o céu e ver coisas mais estranhas, e para poder explicar tudo isso, foi preciso criar epiciclos em cima de epiciclos, em cima de epiciclos, o que foi tudo uma grande gambiarra, tudo para poder manter a Terra no centro. Pois é, no final ficou uma verdadeira confusão deselegante. Havia um monte de gambiarras matemáticas. Era como se aquele sistema antigo fosse uma máquina cheia de engrenagens lutando para sustentar uma ideia. E assim, funcionava? Funcionava, mas estava cheio de remendos e não era muito elegante. E, obviamente, isso aqui começou a incomodar uma galera, incluindo esse cara bem aqui. Esse aqui era Nicolau Copérnico, e ele começou a buscar uma forma mais simples e elegante de explicar o universo. Foi então por volta de 1514 que ele propôs uma ideia devastadora. Que a Terra talvez não esteja no centro do universo. Guys, só dizendo. Bom, então se isso for verdade, se a Terra não estiver no centro do universo, olha só que loucura, esses probleminhas como Marte indo e voltando seria algo facilmente explicado. Mas lembre-se do problemão que é isso aqui. Se a Terra saísse do centro do universo, ela seria rebaixada apenas para um planeta no meio de tantos. Toda aquela visão de mundo de nossa, como nós somos especiais, ficaria muito enfraquecida. E aí, se a gente não ocupar um lugar especial no espaço, será que a gente poderia também perder o nosso posto de lugar especial na criação dos seres vivos? Será que as nossas percepções mais básicas estavam o tempo todo erradas? Será que a humanidade poderia estar bem enganada? Ai, caraca, isso é um castelo de cartas, em que você tira apenas uma delas do lugar e aí pode acabar colocando tudo abaixo. Mas Copérnico não recuou. Ele aceitou pagar o preço da humilhação de rebaixar a Terra a um planeta comum e propôs o que hoje nós conhecemos como modelo heliocêntrico. A ideia desse modelo virava tudo de cabeça para baixo, porque o Sol é que estaria no centro e todos os outros planetas, incluindo a Terra, iria girar em torno do Sol. E essa inversão de papéis era simplesmente revolucionária, porque explicava muito bem, de uma forma muito mais natural, várias coisas que antes pareciam um tanto quanto forçadas, digamos assim. E uma das coisas melhores explicadas era o movimento retrógrado. O modelo heliocêntrico explicava o movimento retrógrado de uma maneira muito mais natural. Esse movimento passava a ser apenas um ponto de vista. E para entender isso, olhe para isso aqui. Esse aqui é um esqueminha em que temos o Sol aqui no meio, e aqui uma órbita da Terra, que é menor, e uma órbita de Marte mais distante, uma órbita maior. E Marte, por estar mais distante do que a Terra, acaba passeando mais devagar na sua órbita do que a Terra, que é mais apressadinha. Então, podemos dizer, em um certo momento, que vamos chamar de momento 1, temos essas exatas posições, tanto da Terra quanto de Marte. Sendo que aí o tempo passa,
e a Terra e Marte se movimentam nas suas órbitas. Nós temos agora isso aqui. Esses planetas se moveram, foram do momento 1 para o 2, sendo que aí esses planetas continuam se movendo em vários outros momentos seguintes, de forma que temos isso aqui, 7 momentos definidos no tempo em que esses dois planetas têm 7 posições distintas. E aqui perceba que já que a Terra tem uma órbita menor e ela é mais veloz, ela consegue percorrer uma porcentagem da sua órbita maior do que se comparado a Marte. E aí, com base nisso, tente imaginar qual que é a impressão de estar na Terra e olhar para Marte nesses 7 momentos. Bom, no momento 1, se a gente olhar para Marte, podemos traçar uma linha de um para outro e fazer uma projeção, de forma que temos isso aqui. No momento 1, olhamos para Marte e vemos ele nessa posição. Beleza. Porém, no momento 2, temos isso aqui. Marte andou, a Terra também, e no momento 2, Marte parecia estar aqui. Sendo que se a gente continuar em todos esses 7 momentos, temos isso aqui. No momento 1, estava aqui. No momento 2, projetamos e chegamos aqui. No momento 3, Marte continuava avançando para frente. Porém, no momento 4, a Terra consegue ficar do lado de Marte e, assim, acaba parecendo com que ele voltou. Esse é o momento da ultrapassagem. E aí, no momento 5, Marte continuou recuando. Mas já no momento 6, ele voltou a andar para frente. E assim continuou indo no momento 7 em diante. Ou seja, Marte faz esse movimento de ir, voltar e ir. Ele cria essa sensação, no nosso ponto de vista, não porque existe um epiciclo, mas porque é apenas uma mera ultrapassagem da Terra, que está mais rápida. Isso, naturalmente, sem esforço nenhum, cria esse vai, vem e vai. O movimento retrógrado. Ou seja, enquanto que o modelo de Ptolomeu explicava o movimento retrógrado com essa ruma de gambiarra e epiciclos, era preciso ativamente ter o esforço de construir essas engrenagens geométricas super complexas. Por outro lado, no modelo de Copérnico, não precisava de nada disso. O movimento retrógrado aqui surge naturalmente. Beleza, fantástico, o Copérnico mandou muito bem. Mas teve um pequeno detalhe. O fato de você tirar a Terra do centro do universo realmente foi uma boa, mas isso acabou não explicando várias coisas. No Renascimento, a galera ficou muito fissurada na ideia da perfeição, da harmonia e principalmente da simetria. Por isso havia uma ideia muito forte de que o círculo perfeito era a forma perfeita, porque ele é perfeitamente simétrico. Logo, a única conclusão possível é que, simplesmente, os corpos celestes precisavam se movimentar em círculos perfeitos. E obviamente era nisso que Copérnico acreditava também. E aí, por causa dessa insistência de que os planetas tinham que se mover em círculos, o modelo Copérnico simplesmente acabava tendo limitações. O principal problema é que isso aqui funcionava bem na teoria, mas na prática os cálculos não batiam. Sempre que alguém tentava prever a posição de planetas no céu, esse modelo acabava errando. E o pior de tudo é que, mesmo explicando melhor alguns fenômenos aqui e acolá, esse modelo com o Sol no centro, usando órbitas circulares, era menos preciso do que o modelo antigo da Terra no centro, por incrível que pareça. E aí, resultado? No fim das contas, foi preciso se render aos terríveis epiciclos que eles tanto queriam eliminar. Era a única forma de ajustar o movimento dos planetas e fazer previsões baterem com o que as pessoas viam no céu. Pois é, foi muito paia isso aqui, porque a ideia era justamente acabar com os epiciclos para deixar tudo mais simples, mais elegante, bonito. Mas o problema é que nessa sanha de deixar tudo bonito e elegante, a galera não abandonou a ideia de que tudo tinha que girar em órbitas perfeitamente circulares. Porque círculos são as melhores formas possíveis da geometria, não é mesmo? O que a galera podia fazer? Tirar os círculos? Claro que não, era muito melhor manter isso aqui. E assim, isso foi mantido por 99 anos, desde que Copérnico apresentou o modelo heliocêntrico pela primeira vez. Beleza, o Sol estava no lugar certo, ele estava lá no centro. A Terra não estava mais lá no centro. Isso é correto, mas ainda assim a humanidade era refém das suas próprias ideias idealizadas de que precisam ser círculos perfeitos. Mas aí entrou esse cara na história. Esse aqui é Johannes Kepler.
E ele passou anos estudando planetas, principalmente Marte. E Kepler, no fim das contas, estava convencido de duas coisas. O Sol no centro fazia sentido, e deveria haver uma maneira disso ser explicado sem os tais benditos epiciclos. Então Kepler tentou de todo jeito remover os epiciclos, mantendo as órbitas circulares, que eram coisas perfeitas, mas acabou não funcionando. E aí ele teve que considerar uma ideia absurda de tirar os círculos. Kepler pensou, bom, e se ao invés de círculos, as órbitas fossem ovais? E eu sei que parece besteira isso, foi de círculo para uma elipse, mas isso foi uma ideia muito absurda para a época, porque a galera não queria aceitar. Porque, veja bem, não só basta a Terra não estar no centro do universo, mas isso é uma humilhação ainda maior, porque não tem perfeição aqui, não tem círculos. E é muito triste não morar em um universo perfeito. Essa era uma ideia ousada, mas ainda assim, quando Kepler se liberou dessas amarras, ele percebeu que este modelo explicava muito bem o universo. Aquela coisa toda de planetas andando de ré, previsões de posicionamento, estava tudo se resolvendo. Ele só, na verdade, precisava aceitar que a Terra era apenas mais um planeta girando em torno do Sol, seguindo uma órbita com um formato que, bom, era meio borocochô. Foi doloroso, mas foi inevitável. E não só Kepler descobriu que as órbitas eram ovais, mas o nosso Sol não ficava exatamente no centro. Ele ficava um pouquinho deslocado para o lado. Ele também descobriu que a velocidade dos planetas não era a mesma durante todo o percurso. Os planetas aceleravam quando estavam mais perto do Sol e desaceleravam quando estavam mais longe. E ele também percebeu que os planetas mais próximos do Sol completavam uma volta mais rápida do que os mais distantes. E essas ideias ficaram conhecidas como as leis do movimento planetário. E elas são usadas até hoje. E bom, Kepler podia até não entender muito bem por que aquilo acontecia, mas uma coisa era certa: finalmente os cálculos faziam sentido. E o melhor, sem gambiarras de epiciclo. Isso ajudou muito a fortalecer a ideia do heliocentrismo, mas talvez só no papel, porque até então ninguém tinha conseguido ver os planetas de perto. Kepler realmente tinha uma teoria muito elegante, interessante, mas ainda faltavam as provas observáveis. E é aí que entra este sujeito. Esse aqui é Galileu Galilei. E ele viveu no mesmo período que Kepler. E foi ele que inventou o telescópio. Graças a ele, então, finalmente a gente conseguiu enxergar os planetas com os nossos próprios olhos, bem de perto. Com isso foi possível reunir evidências que realmente demonstravam o heliocentrismo. Por exemplo, quando Galileu descobriu que havia, por exemplo, 4 luas diferentes orbitando Júpiter, ficou muito claro que nem tudo girava em torno da Terra. Então a ideia de planetas girando em torno do Sol ficou mais fácil de aceitar. Galileu também viu a superfície da Lua e todas as suas crateras. Viu também o Sol com suas manchas ali na superfície. Manchas essas que são inconstantes, que ficam mudando de formato e tamanho o tempo todo. Com essas observações ficou claro de que o céu não era imutável, nem perfeito do jeito que todo mundo acreditava por tanto tempo. Isso acabou enfraquecendo completamente a base filosófica que sustentava de que a Terra era o centro do universo. Sem Galileu, as leis de Kepler poderiam parecer só uma matemática elegante, mas com Galileu, o heliocentrismo ficou, digamos, meio que quase que impossível de negar. E bom, Galileu tinha certeza de que todas as suas observações aqui ajudavam a provar o heliocentrismo. O geocentrismo estaria bem ultrapassado. Por isso, ao longo de anos, esse sujeito então publicou várias obras defendendo o heliocentrismo, questionando as autoridades e mostrando tudo o que observava com seu telescópio. E isso trouxe problemas para Galileu. Tudo isso acabou colocando Galileu em conflito direto com a Igreja Católica. Depois de anos de tensão, então, Galileu foi julgado e obrigado a negar publicamente as suas ideias e acabou então passando o resto da vida
em prisão domiciliar. O objetivo da igreja com isso era retomar o controle da narrativa, porém já era tarde demais. Ninguém conseguiu impedir que as ideias do heliocentrismo se espalhassem pela Europa. As leis de Kepler continuavam sendo usadas, outros cientistas continuavam investigando o universo e o modelo com o Sol no centro já era forte demais para ser sufocado. A Terra tinha oficialmente mudado de lugar. Não fisicamente, mas simbolicamente em nossas mentes e corações. Assim, depois de mais de 2000 anos, finalmente movemos a Terra para o lugar certo. E certamente você não fazia ideia de que um dinossauro viajou no tempo. Agora, para saber como que um dinossauro pode viajar no tempo, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais, por que não, né? E tchau!